Hello! Boa tarde, boa tarde. Vou entrando aí na nossa live. Hoje a gente vai falar sobre como publicar da maneira correta, da maneira mais interessante possível os teus projetos aqui no Instagram, para que você consiga ao máximo ganhar a atenção ali das pessoas e dos seguidores, tá? Deixa eu colocar aqui, fixar aqui o tema para vocês. Oi, 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 vão entrando aí. Oi, Aline, como é que foi a live ontem, Aline? Me conta aí. Boa tarde, Pedro. Oi, Laís. Como publicar de maneira mais interessante seus projetos? Tem maneira certa e tem maneira errada, viu? Tem maneira certa e tem maneira errada. E eu vejo muitos errando nisso, então eu vou dar 4 dicas essenciais aqui para vocês publicarem bem os projetos de vocês, para trazer uma cara mais sofisticada, mais robusta para a marca de vocês, para a marca do escritório. E também como que as 4 opções não, né? 4 maneiras de melhorar ainda mais a publicação desses conteúdos aí, para que vocês consigam ter um feed geral ali, mais bonito, mais organizado, mas principalmente que encante os olhos dos teus seguidores. Beleza? Bora lá? Aline, conta aí como é que foi, hein? Conta aí como é que foi essa live ontem. Eu lembro que era ontem, né? Acho que era ontem. Vamos lá. Existe uma forma que eu vejo muitos de vocês publicando, quando eu vou analisar aqui os perfis. Inclusive, eu acho que eu vou fazer uma live de análise de perfil semana que vem, que vocês adoram, tá? Mas vamos lá, focando no conteúdo hoje aqui. Existe uma forma que eu vejo vocês publicando os projetos, a consultoria, o antes e depois ali, de uma maneira errada. Não é que é errada, tá? Mas é pouco atrativa. É uma maneira que os seguidores de vocês não vão engajar tanto. É uma maneira que os seguidores de vocês, por vezes, não vão entender. E quando não tem clareza, quando não tem entendimento, não tem interação. E aí essa falta de interação baixa o engajamento, que baixa a procura, que baixa o interesse, de fato, na conversão ali, de comprar, eu preciso de um projeto, preciso desse projeto aqui. Não chama a vista do seguidor, sabe? Não chama o olhar. Tem uma frase que eu costumo muito usar no meu curso com os alunos, que é: a embalagem vende. E isso é você também, tá? A tua embalagem, a embalagem de quem vende serviço, é a opção é o teu portfólio. No teu caso aí é o teu portfólio, os teus projetos já feitos, como que você se posiciona para aparecer. Então, inclusive, dica para vocês, dica pra mulherada, pra macharada aí. Toda vez que vocês forem aparecer aqui no Instagram, faz aquela ajeitadinha, tá? Não vai aparecer de qualquer jeito também. É óbvio que você não precisa estar maquiada sempre, que você não precisa estar com cabelo maravilhoso sempre, que você não precisa estar bem vestida sempre. Mas se você aparece com o cabelo preso, de moletom todos os dias, sem maquiagem, sem nada aqui, isso, querendo ou não, baixa a percepção de valor do seguidor. A gente, principalmente o Brasil, né? O mundo ocidental. A gente liga muito beleza à qualidade, certo? Então, a vaidade está muito vinculada ali à qualidade daquele serviço. Então, por isso que embalagens tem por isso que as grandes empresas perdem tanto tempo montando a embalagem dos seus produtos. Por isso, porque a embalagem vende. E se você, por exemplo, deixa eu ver aqui, sabe aqueles sucos de uva que vem num vidro? Qual que é a diferença daquele suco de uva que vem dentro de um vidro para aquele suco que vem dentro de uma caixinha? A percepção de valor do cliente. As pessoas que veem aquele suco dentro de uma embalagem de vidro toda bonita, elas sentem que aquele suco é melhor do que o suco de caixinha. Por quê? Porque a embalagem é mais bonita, porque a embalagem é mais chique. Então, por mais que o conteúdo, por mais que o suco seja o mesmo da caixinha e da embalagem de vidro, a embalagem de vidro pode cobrar mais, porque as pessoas estão dispostas a pagar mais por algo que elas acham que é melhor. Então, a mesma coisa, como você não vende serviço, como você não vende produto, você vende serviço, você também faz parte da sua embalagem. Então, fiquem ligados nisso, tá? Essa dica é importante porque eu vejo, até com alguns alunos eu dou um puxãozinho de orelha. Porque não é pra você aparecer sempre muito bem arrumado, todo bonitão e tudo mais. Mas minimamente arrumado, como se você estivesse trabalhando sim, porque Instagram é uma casa profissional pra vocês.
tá? Não é só uma rede social para entretenimento, é a rede social onde vocês captam os clientes. Fechado? Então, partindo desse ponto de que embalagem vende, a gente segue aqui para o primeiro erro que eu vejo vocês cometendo. Não é erro, né? Eu vou falar erro para impactar mais, mas é uma maneira que vocês podem melhorar a publicação dos posts de vocês. Às vezes eu entro no perfil de vocês e tem projeto executivo. Sabe a planta baixa ali? Às vezes vocês publicam isso. Às vezes vocês publicam o executivo de dentro do programa, aquela imagem, aquela tela preta, cheia de tracinhos, com o desenho lá do projeto feito. E isso não encanta os seguidores de vocês, isso não engaja com os seguidores de vocês, porque a maioria dos seguidores de vocês não entende aquilo. E é por isso que muitas vezes eles falam assim, pô, mas eu não quero esse projeto, eu não quero esse desenho aí, eu não quero esse desenho dessa tela preta, eu não quero esse desenho na planta baixa do meu apartamento, eu quero um projeto bonito. E aí o projeto que ele visualiza, o projeto que ele tem como expectativa é aquele 3D. Então evitem publicar esses projetos de detalhamento, esses projetos que vocês às vezes publicam, para mostrar como é profundamente o trabalho de vocês. Porque ele não é percebido como valor pelo cliente. O cliente muitas vezes não entende aquilo. Aí ao publicar isso, às vezes vocês têm um engajamento, uma falta de interação que baixa o engajamento de vocês, que baixa a entrega. Aí você fala, ah, Lara, mas eu tenho publicado todos os dias, mas mesmo assim não estou com um engajamento legal. Será que não é o conteúdo que você está publicando que as pessoas não entendem? Então lembra que na terça-feira a gente falou exatamente sobre isso, né? Eu tirei as dúvidas aqui, um pessoal estava falando, eu publico bem, eu venho fazendo com certa frequência, mas eu não tenho crescido. Vamos dar uma checada nesse conteúdo? Será que esse conteúdo não está comunicando mais com outros arquitetos, com outros designers, com outros engenheiros do que com o público final? Então esse é um tipo de conteúdo aqui que vocês perdem o cliente, perdem a interação do cliente ali, porque às vezes o cliente não entende, às vezes não. Eu chutaria aí que 95% dessas pessoas não entendem, tá? Então evitem publicar projeto executivo, evitem publicar detalhamento, evitem publicar projeto elétrico, projeto luminotécnico, esses projetos onde só o teu olhar que é treinado para isso consegue enxergar. É a mesma coisa de você, por exemplo, você tá com dor na coluna, ou tá com dor no joelho, ou tá com dor em alguma parte aí. E aí você segue um ortopedista top da cidade. Você fala, pô, vou acompanhar essa pessoa aqui porque talvez ele tenha algumas dicas aí de exercícios ou de movimentos que possam ajudar minha coluna a melhorar. E aí esse ortopedista fica publicando no perfil dele ressonância magnética, fica publicando raio-x, fica publicando, sei lá, uma ultrassom. Você entende aquilo? Não. Você não entende aquilo, você não engaja com aquilo. E se você vê aquilo rodando na tua timeline, você vai passar rapidinho. Então, o raio-x do médico é o teu projeto executivo. O raio-x do médico é o teu projeto luminotécnico. Teu cliente final não entende, certo? Outra coisa que eu vejo vocês errando pra caramba, principalmente pra galera que tá iniciando a carreira ou pra galera que já tá maior, já tem mais tempo de carreira, mas ainda não delegou essa parte ou ainda não desenvolveu essa parte, que é o render ruim. Tem muita gente que vai publicar um render e aí o render tá muito mal feito. Não é mal feito no sentido do projeto mal feito, mas o render visualmente tá pouquíssimo atrativo, tá escuro, ou não tá nada realista. O 3D tá falho, sabe? Sabe quando você não tem uma boa... Quando você olha assim, quando teu público não olha e você olha o render que você publicou e teve pouca interação? Pode apostar que esse render que teve pouca interação ou tá escuro ou tá pouco realista. Das duas, uma. Ou ele tá escuro ou ele tá pouco realista. Eu já vi isso demais no perfil de vocês. Então fiquem atentos a isso. 3D é muito bom de vocês... Arquiteto, principalmente, né? Nem sai da faculdade, já tá fazendo cursos e mais cursos para melhorar o 3D, para melhorar a parte de renderização, que é a parte visual, que é onde o público de vocês vai se sentir atraído, né? As pessoas, quando elas visualizam um projeto na mente delas, elas não visualizam aquele projeto na planta baixa, elas visualizam o 3D todo bonitinho, com os armários, com os móveis já organizados, tá? Então, se especializar nisso é muito bom, mas você também não precisa se especializar se você não quiser. Se você tá com a agenda cheia aí, aprender a delegar é uma boa forma de você crescer também. Quando você tá crescendo e tem pouco tempo, começa a delegar partes do teu trabalho, técnicas que podem ser feitas por outras pessoas. Então, eu tenho alguns alunos, inclusive, que eles têm uma agenda mais... que tem uma rotatividade mais alta e preferem não perder tempo
fazendo 3D. Então eles fazem toda aquela parte ali do layout, detalhamento mais rapidinho e enviam para uma pessoa, contratam em um plano de serviço para fazer essa parte do 3D e ficar bem realista, para uma pessoa que estudou por isso, que fez um curso disso, para melhorar ainda mais. Vocês estão entendendo o feeling da coisa? Que a embalagem vende? Os posts publicados aqui no perfil de vocês precisam ter uma aparência profissional, ainda que vocês estejam no início da faculdade, ou se vocês já estiverem lá na frente e ainda assim os projetos de vocês ainda não estão visualmente muito bonitos. É um projeto feito agora, é o teu portfólio feito agora, e inclusive para quem está sem cliente agora, faz um projeto aí com um 3D bem realista, com uma imagem bem realista, vai publicar. Eu vou já dar dicas de antes e depois para vocês publicarem aqui também, tá? Mas é embalagem, gente. E quando vocês forem aparecer, vocês têm que aparecer minimamente bem vestidos, a mulherada aí minimamente bem, com a vaidade pelo menos no mínimo ali. Você não tá aqui a brincadeira, você não tá aqui pra brincar de casinha de boneca, né? Você tá aqui pra se posicionar bem aí no teu mercado e converter os seus seguidores em clientes. Então, como é que você vai fazer uma visita? Como é que você vai pra uma reunião com o teu cliente aí? Você não vai de moletom, com o cabelo preso, sem maquiagem, sem nada, né? Então, eu sei que a maioria da galera que acompanha aqui é mulher, então fiquem ligados nisso, tá? Deixa eu ver o que vocês estão mandando de dúvida. Quem tiver dúvida, vai mandando aí que eu vou respondendo, tá? Priscila, oi Pri Tomás. Pra gente que entende, já é meio chato de entender, pois é, essa parte do executivo, né? Já é um pouco complicado entender esse tipo de projeto pra galera que já tá no jogo, né? Que já faz isso, que passa o dia inteiro olhando pra um programa desse. E aí, mas pra galera que não entende, pro público final, aí é que não entende mesmo. MCS Studio. 2 pessoas já vieram no direct me pedir orçamento de projeto 3D. Ou seja, eles acham que o projeto é isso porque é justamente isso que chama a atenção deles. Exatamente. Vocês vão ter que trabalhar a mente de vocês aos poucos aí pro marketing, porque no marketing tem uma frase que é bem importante para essa parte de venda, de oferta e de embalagem, de aparecer melhor, de ser e de se portar de uma maneira mais interessante. A gente tem que vender o que o público-alvo quer, o que o nosso cliente quer e entregar o que ele precisa. O que ele precisa? É esse projeto todo detalhado, todo bonitinho. O que ele quer? O 3D. Então vocês têm que começar a vender isso, a ofertar isso nos posts, principalmente do feed, que é a tua vitrine, que é a vitrine ali da tua loja. Se você vai no shopping, se você tá andando no shopping e a vitrine daquela loja não tá bonita, você nem entra. Então, se a tua vitrine, se o teu visual de frente ali, que tá para receber as pessoas, que nesse caso é o feed, não está bonita, não está atrativa, as pessoas não vão querer nem ficar. Elas nem olham outras coisas, elas nem vão lá nos stories, elas nem vão olhar teus destaques, elas nem vão tentar entrar em contato com você para pedir um orçamento às vezes. Então, você tem sim que ter publicado projetos que você já fez, que não precisam ser... Inclusive, detalhe, tá? Muita gente acha que, Lara, mas eu não tenho clientes, então eu não tenho projetos. Como assim você não tem clientes e não tem projeto? Se você fez um projeto, não significa dizer que aquele projeto precisa ser monetizado. Então, pegar um projeto pro bono, fazer um projeto da tua própria casa, fazer o projeto da casa da tua mãe, você tem que ter portfólio, você tem que mostrar para o cliente qual que é a tua capacidade de fazer. Tá? E mostrar e publicar projetos mais executivos de detalhamentos assim, não mostra para o cliente a tua competência. O que vai mostrar para o cliente a tua competência é esse 3Dzão mesmo, certo? Arquipontes, tem uma grande dúvida, que horas passa o orçamento? Cliente me procurou querendo saber o valor, marquei uma reunião para entender o projeto. Eu falo o valor no dia da reunião ou envio. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Se o carro de vocês quebra e vocês levam esse carro aí numa borracharia, sei lá, numa mecânica, numa loja de ajeitar carro, de conserto de carro. E aí vocês chegam lá, vocês estão indo lá para fazer o orçamento do carro, para mostrar o problema do carro. Aí o mecânico olha lá esse carro e em 5 minutinhos ele resolve... acho que é aqui na vizinha. Em 5 minutinhos ele resolve o problema do teu carro e aí ele fala assim, deu 5 mil. O que você vai achar? Você vai achar caro, né? Você vai achar caro. Então, Voltei.
O telefone tocou aqui. Então, se vocês enviam, se vocês falam um orçamento ali na hora, se vocês não fazem a conta básica, se vocês não fazem o estudo de quantas horas vocês vão precisar para fazer aquele projeto, vocês podem perder o cliente ali. Porque o cliente acha que é muito fácil, que não tem geração de valor. Tá bom? Então, eu recomendo que vocês enviem depois, não na mesma reunião ali. A depender do tipo de serviço, tá? Mas geralmente depois. Deixa eu ver o que mais. Acho que sem mais dúvidas. Vamos lá para as dicas, né? Quem tiver dúvida vai mandando aí. São 4 dicas então para vocês. A primeira dica que eu quero que vocês fiquem presentes, fiquem atentos a isso, é que vocês precisam entender se aquele projeto que vocês estão publicando está alinhado com o público-alvo que vocês querem atrair. Eu vejo demais vocês cometendo isso, aí vocês falam assim, Lara, eu odeio fazer projetos de interiores residenciais. Eu não gosto de projetos de interiores residenciais, eu sou muito mais do arquitetônico, eu sou muito mais do projeto mais bruto e tudo mais. E aí eu falo o quê? Para essa pessoa, o que você tem publicado? E o que a pessoa tem publicado? Projetos de interiores residenciais. Então não dá para vocês reclamarem do que vocês publicam. O que vocês mais publicarem é o que vocês mais vão atrair. É que nem a física quântica fala, né? Onde a gente joga energia, cresce. Então, o que você publica, cresce. O que você publica é o que o teu público-alvo, é o que os teus seguidores vão ver que você faz e vão sentir interesse por aquilo. Ele não tem, como você vende serviço, ele não tem muito como entender, ele não tem como visualizar muitas vezes, como é um serviço que muitas vezes a pessoa nunca fez na vida, ela não tem, poucos são os seguidores que vão procurar você que publica um tipo de serviço ali, ele vai te procurar no direct ou no WhatsApp ou no e-mail para fazer um outro serviço. Ele vai querer aquilo que você já publicou, ele vai querer como aquele muitas vezes que você já publicou. Por isso que às vezes até chega um seguidor pouco avisado, pouco entendido, pouco educado sobre o mercado de arquitetura, sobre projetos, que aí pega um projeto, por exemplo, pega um projeto lá do quartinho que você publicou, do quartinho de bebê que você publicou, aí manda no direct e fala assim, eu quero um projeto como esse, quanto que sai? Quando você faz isso, essas pessoas vão dar muito mais atenção, vão trazer muito mais energia para os tipos de projetos que você publicou. E aí é a hora de você educar, tá? Então a educação de vocês, dos seguidores, precisa estar... quem comanda isso são vocês, e não o público. Então não adianta reclamar se você publica mais um projeto, mais um tipo de projeto arquitetônico e está atraindo um público de arquitetônico. Se você publica interiores, você vai atrair o público de interiores. Certo? Estão entendendo aí? Então tem que estar alinhado. Projeto e público tem que estar super bem alinhadinho para que vocês consigam atrair esse público que vocês querem atrair no perfil de vocês. Então checa o tipo de projeto e checa o perfil do público-alvo. Esse público-alvo tá focando, esse tipo de projeto que você está publicando está focando em que tipo de público? Faz essa pergunta. Dá uma olhada aí nos teus últimos 6, nos teus últimos 9 posts. Esse tipo de post esse tipo de conteúdo que você publicou nos últimos tempos, tem mais tipo de projeto de que tipo? É esse público que você vai atrair, tá? Quer mudar isso? Não está trabalhando com o público que você gosta? Ajusta aí as velas desse barco e começa a publicar o tipo de projeto que você quer atrair para o teu negócio, certo? Então essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Projeto tem que estar alinhado ao projeto que o público-alvo quer, que você quer vender para esse público-alvo. A dica 2 que eu quero trazer para vocês eu tô olhando aqui pro lado porque tem alguns slides que eu preparei. Se vocês quiserem esses slides, esse resumão, me fale que depois eu envio no grupo do Telegram, tá? Se vocês quiserem, eu envio lá. Projeto versus objetivo estratégico. Qual que é o objetivo estratégico do teu conteúdo naquele momento ali? Então, às vezes, você vai publicar, você publica todos os dias, mas não tem uma linha editorial bem definida. Qual que é o objetivo da linha editorial bem definida do teu negócio, do teu perfil? Essa linha editorial tem que estar focada no tipo de venda que você quer fazer naquele mês. Então, vamos supor, a gente está chegando aqui, hoje é que dia? Dia 18 de setembro. A gente está chegando aí no final de setembro e você vai começar a montar a tua linha editorial, os teus conteúdos, vai fazer o teu planejamento de conteúdos aí para outubro. O que você quer vender mais em outubro? É projeto de interiores? É projeto arquitetônico? Você quer fazer mais reforma? Você quer fazer mais redecoração? Você quer fazer mais consultoria? Você quer fazer mais obra em terreno, obra do zero? Você quer fazer a reforma de uma casa? O que você quer fazer? Você tem que jogar luz nisso. Então, você tem que definir o teu objetivo principal ali. Quando você define esse teu objetivo principal, você vai entender quais são os tipos de post, o que você tem em portfólio aí, o que você tem de projeto talvez já feito dentro dessa área que você quer atrair,
para publicar mais. E aí as dicas, os outros conteúdos que não são de projetos, que eu recomendo que vocês não publiquem seu projeto sempre, né? As dicas, os tutoriais, as quebras de objeções, que são aquelas desculpas que as pessoas dão para não comprar, o conteúdo educativo para ensinar para o seguidor quais são as etapas ali daquele tipo de serviço, precisam estar alinhadas a esse teu objetivo estratégico. Então, se você não publica, se você não faz essa linha editorial, se você não identifica qual que é o teu objetivo principal quando você publica aquele projeto, quando você publica aquele conteúdo ali, qualquer resultado que ele tiver vai dar bom, né? É que nem aquela frase, né? Se a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Certo? Então vocês têm que ficar atentos para isso, vocês têm que ficar ligados nisso aí, para que o objetivo central de vocês seja definido antes da publicação. Existem 3 principais, né? Se, por exemplo, se você está crescendo agora com o teu perfil, se você falou, não, agora que eu vou fazer certinho esse perfil aqui, agora que eu vou começar a falar com as pessoas melhor, agora que eu vou começar a me posicionar melhor, estou me reposicionando no mercado, estou entrando no nicho que eu não estava inserido muito bem antes, beleza. O que você tem que publicar mais agora? Tipos de conteúdos para atrair seguidores, tipos de conteúdos para engajar esses seguidores, conteúdos para educar esses seguidores e muito menos de venda. Às vezes vocês ficam tão bitolados, eu preciso vender, que aí vocês só publicam esse tipo de conteúdo e o público-alvo ainda não está pronto. Os teus seguidores ainda não estão prontos para comprar de você, porque eles simplesmente ainda não perceberam a necessidade de te contratar. Porque eles não sabem, talvez eles nunca contrataram um outro arquiteto, um outro engenheiro, um outro designer antes, e eles não sabem como é que é esse processo. Eles não sabem qual o momento certo que eles têm que contratar. Então vocês têm que ficar presentes para isso, para identificar qual que é o teu momento agora aí do negócio, do teu escritório online, né, que é aqui o Instagram, para identificar o nível de consciência desses seguidores e começar a preparar os conteúdos de acordo com esse nível de consciência deles. Se você prepara isso, teus conteúdos vão ficar cada vez mais interessantes. Eles vão começar a engajar cada vez mais com os teus conteúdos, porque vai estar no nível certinho que eles querem ali. Então imagina que você está começando agora o teu perfil e aí você publica um projeto, aquele projeto executivo que a gente estava falando agora no início da live. Teus seguidores não vão entender nada, né? Teus seguidores não vão interagir muito pouco, vão começar a receber muito pouco os teus conteúdos. Então não vale a pena. Tá? Você tem que entender, antes de tudo, quem que é esse teu seguidor, o nível de consciência deles e o objetivo por trás desses posts que você vem fazendo agora. Beleza? Alinha esse objetivo com a tua legenda. Eu publiquei semana passada aqui pra vocês uma técnica chamada AIDA, que eu aprendi com o André Cia, que é um dos grandes copywriters do Brasil. Copywriting é uma técnica de marketing de escrita persuasiva, escrita e fala persuasiva, né? Que a gente consegue encantar os nossos seguidores ali através de um funil de comunicação e fazer esse seguidor tomar uma ação que a gente quer. Tá aqui no feed, tem live sobre isso e tem também aqui no feed conteúdos de passo a passo sobre cada item desse anagrama, né? Que é o AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. Você consegue fazer isso na tua legenda vinculada a esse objetivo que você quer. Então, se você está com o objetivo de atrair mais seguidores agora e você quer engajar esses seguidores que estão chegando no teu perfil, você pode publicar um projeto lindo e maravilhoso lá e a tua legenda ser focada, ter esse objetivo estratégico que você quer por trás de atrair e engajar mais pessoas, tá? Então a tua linha editorial, pra gente finalizar essa segunda dica aqui, a tua linha editorial precisa estar focada nesse objetivo estratégico que você quer para esse primeiro momento. Pegaram primeiro? Vamos recapitular aí. Primeira dica, teu público-alvo precisa estar alinhado ao tipo de projeto, ao tipo de conteúdo que você está publicando ali. Se você publica, por exemplo, na prática aqui, se você publica mais interiores, mais projetos de interiores para apartamentos pequenos e você quer vender para apartamentos maiores, quem vai chegar no teu perfil são as pessoas que têm apartamentos pequenos. Quem vai engajar com você são as pessoas que têm aqueles apartamentos mais compactos, menorzinhos, porque elas acreditam que você é especialista naquilo. As pessoas que têm apartamentos maiores podem ficar na dúvida se você tem a competência, se você é a pessoa certa, se você é o profissional a ser escolhido por ela para projetar aquele apartamento maiorzão dela. A mesma coisa para projetos de interiores, projetos arquitetônicos aqui. É só um exemplo para vocês visualizarem isso na prática, tá? Porque às vezes vocês estão atraindo um público que não é o público que vocês querem e aí vocês deixam de vender o tipo de serviço que vocês querem. Começam a vender muito serviço, mas não é o público que quer trabalhar, não é o tipo de projeto que quer vender. Então, muitas vezes o erro está no conteúdo publicado.
E a segunda dica que eu já dei para vocês aqui é que o conteúdo, a maneira que você publica precisa estar associada ao tipo de objetivo central, o tipo de objetivo estratégico que você tem para aquela semana, para aquela quinzena ou para aquele mês ali no teu perfil. Vender, atrair, engajar o público que está acompanhando ali, em geral é isso. Bora para a terceira dica? Terceira, deixa eu ver. Quem tem dúvida vai mandando. Deixa eu ver aqui o que é a Carol Lara ou é Carola? Não sei. Lara, depois se você puder voltar no assunto de apresentação de propostas, alguns clientes não querem marcar reunião antes de saberem quanto custa. Então você talvez esteja atraindo um cliente que você não está bem posicionada para ele. Esse erro aqui não é do cliente, é do profissional que não se impõe, que não mostra como é que trabalha, tá? Mas já a gente pode falar sobre isso se sobrar tempo, é porque hoje tá mega corrido. Mas vamos lá, dica 3, projeto versus qualidade, que parte muito daquela interação que a gente estava falando lá no início aqui do render. Muitos de vocês ainda não têm habilidade técnica para projetar bem, para renderizar bem. E aí o render de vocês, o 3D de vocês não fica legal. Esse é um dos problemas quando vocês publicam. Se o teu render não tá legal, se o teu 3D não tá legal, por mais que o projeto tenha sido muito bem feito, que o detalhamento tenha sido muito bem feito, os seguidores, quando entram no teu perfil, eles vão olhar, acho que ela não é tão boa assim. Acho que ele não é tão bom assim. A embalagem vende, lembrem-se disso. É a frase da nossa live aqui de hoje, a embalagem vende. E aí, esse é o problema, esse é o primeiro problema. Às vezes o teu render tá muito bom, o teu 3D tá muito bom, mas você publica ele numa luz baixa. Ou você não contrasta bem as cores dele. E aí não chama tanta atenção assim quando a pessoa tá vendo na timeline ali. Uma pessoa que tá na timeline, ela segue você e segue mais um montão de gente. Se o teu post não chama atenção visualmente para ela, se não tem alguma cor, se não tem algum contraste de cores, aí você pode não ganhar a atenção dessa pessoa, que é o que vocês precisam. A primeira coisa que vocês precisam é ganhar a atenção. Porque depois não adianta uma legenda muito bem feita, não adianta um conteúdo muito bom se não tá chegando para essas pessoas e essas pessoas não estão interagindo com você. Então, teu conteúdo, quando você for publicar, tem que estar muito bem vestido, tem que estar muito bem embalado, tem que estar embalado para presente ali, sabe? E aí eu tenho algumas dicas para vocês aqui. Se for tanto para vídeo quanto para imagem. Se for em vídeo, gente, a maioria dos celulares hoje grava em 4K. Quando vocês estiverem gravando um vídeo de dicas de alguma coisa, peguem o celular, vão lá nas configurações, vão lá nos ajustes desse celular e escolham a opção 4K, tá? Para esse vídeo que vocês vão publicar aqui no Insta. Por quê? Porque a qualidade vai ficar melhor do vídeo, porque vai ter uma visualização melhor das pessoas. As pessoas gostam muito, por exemplo, imagina se eu abro essa live aqui com tudo escuro. Poucas pessoas vão ficar, independente do conteúdo que eu vá falar. Por quê? Porque visualmente não está atrativo. E a primeira coisa que rete a nossa atenção, que retém a nossa atenção, que segura a gente ali, é o visual. É algo que chame a atenção daquela pessoa visualmente. Então, se você for gravar um vídeo, escolhe a opção lá 4K. Se você for publicar uma imagem de um projeto, vai lá naqueles aplicativos que eu já falei aqui pra vocês. Tem o Lightroom, tem o Snapseed, mexe no contraste de cores daquele aplicativo, daquele projeto que você está publicando. Deixa aquele projeto com cor vibrante. O algoritmo também gosta disso. Além do seguidor ser visualmente chamar a atenção dele, né, ser mais atraído, o algoritmo também adora imagens com um bom número de cores ali, de cores vibrantes, sabe? Vocês podem perceber, façam uma análise aí do perfil de vocês, que eu ensinei pra vocês fazer na terça-feira. Façam uma análise desse perfil de vocês, dos últimos posts, e vejam quais foram os projetos que mais chamaram a atenção. Dá uma olhada como não é o projeto que tem mais cor, que é o projeto que tem mais contraste, que tá visualmente mais bem feito, que tá visualmente mais atrativo. Vocês vão ver isso. É o projeto que teve mais interação, que teve mais alcance das pessoas. Porque as pessoas interagem com aquilo, elas gostam, elas salvam aquele projeto ali para usar de referência, elas enviam para alguém que está projetando algo como aquele ambiente.
tá? Então, Lightroom e Snapseed para imagens e fotos. Vai publicar uma foto tua? É legal publicar uma foto tua. Sai desse preto e branco. Vocês são muito viciados em preto e branco. Eu sei que é conceitual, eu sei que vocês acham super bonitos, mas muitos de vocês aqui, inclusive, tem até o avatar, a fotinha do perfil em preto e branco. A foto colorida chama muito mais atenção, impacta muito mais no mundo online. Tá? Então, Lightroom e Snapseed para fotos e imagens de vocês ou de projetos. Sempre melhorem a qualidade das cores, o contraste de cores desses projetos. E quando vocês forem gravar vídeos, que eu recomendo demais que vocês gravem vídeos aqui pro feed aqui pro feed, né? Grava em 4K. E aí depois sobe aqui no Insta. Quando for em lives ou nos stories, sabe o que vocês podem fazer? Pega uma luz, bota uma luz assim, pega um abajur e bota de frente pro teu rosto, que vai ficar mais iluminado. Não tem nenhum abajur, não tem nenhuma luz artificial aí, vai pra luz natural, luz solar contra você. Eu vejo alguns de vocês, às vezes, fazendo stories num ambiente muito escuro. E fica difícil, quando vocês estão começando assim, o público-alvo ainda não conhece muito bem vocês, não sabem que o que vocês falarem vai sair uma coisa legal ali pra ele às vezes pula os teus stories. Então, às vezes você fala um conteúdo super legal, só que estava num ambiente muito escuro, ou você não estava visualmente bem vestido ou bem vestida, visualmente atrativa. Então a beleza vende, tá? Eu sei que tem muita gente que fala que beleza não se põe em mesa, mas se põe sim na mesa de arquiteto, designer, engenheiro, se põe sim, viu? Porque é meio que cara crachá. Se as pessoas entram no teu perfil, é que nem aquela coisa da vitrine que eu tava falando com vocês, né? As pessoas entram você tá num shopping ali, tua vitrine tá feia, tua vitrine tá escura. As pessoas não querem nem entrar na loja. Elas não querem saber se tem outras peças, outros conteúdos melhores ali. Elas nem entram. E aí ela vai pra quem tá melhor vestido, quem tem a melhor embalagem, certo? Pegaram o feeling dessa embalagem aí, dessa mostra. E a dica 4, para finalizar as 4 dicas aqui. Eu coloquei até aqui, falando nos slides. Eu vou enviar esses slides para vocês no Telegram, tá? Assim que possível, que hoje tá uma loucura por aqui. Mas assim que possível eu envio para vocês no Telegram. Mas tem uma dica até, deixa eu ver se ela tá aqui perto, tá? Deixa eu pegar aqui a luz que eu comprei no Mercado Livre, que é bem boa também, que vocês vão gostar. Ó, essa luz aqui, nem é a luz que eu utilizo, mas é tipo uma ring light, que aí quando a gente liga, ela eu comprei no Mercado Livre, ela nem foi cara, tá? Ela foi baratinha até, custou tipo uns 60 reais, 60 e poucos reais. Isso aqui é investimento, tá? Celular bom é investimento, luz boa é investimento. Lembra que o Instagram é trabalho, não é divertimento não pra vocês. A gente conversou sobre isso já. Então, quando vocês quiserem melhorar, sei lá, o ambiente que vocês trabalham, às vezes, né, é um pouco mais escuro, não tem problema se vocês quiserem comprar uma luzinha dessas aqui, vocês plugam, ela é USB, vocês plugam no computador, em alguma coisa assim pra dar energia. E aí ela vai ligar. E aí vocês posicionam elas de frente pro rosto de vocês e liga. Tem aquela ring light zona top, né, que é um pouquinho mais cara, mas é investimento e vai depender aí do tanto de verba que você tem para investir agora, certo? Mas a embalagem precisa estar bem vestida, precisa estar bonita para que as pessoas te vejam. As pessoas, quando veem os stories de vocês, se eles não tiverem, pelo menos, com uma boa luz, se eles não tiverem com um bom áudio, elas não ouvem. Então, ó, fone de ouvido. A Apple tem esse fone de ouvido aqui, que é a melhor coisa que tem. Esse fone já resolve muita coisa. Existem microfones lapela. A Samsung tem uma recepção de áudio muito boa para quem usa Samsung. Para quem tem Android, vê se o teu áudio tá bom, se não tá com eco, se não tá com chiado, se você tá falando na altura correta. Porque às vezes você fala baixinho, às vezes teu conteúdo é massa, mas você fala baixinho, você perde a atenção da pessoa ali. Então tem que ter aí tem que estar tudo muito bem vestido antes mesmo do conteúdo, tá? O áudio tem que estar bom, a luz tem que estar boa para que você apareça bem e seja vista. Ou visto, tá? Falta a 4ª dica ainda, tá? Pra gente finalizar nossa live aqui. Priscila, Lara, faz análise de perfil um dia desses. Falei pra vocês no início da live? Vou fazer semana que vem uma live de análise de perfil pra vocês. Aí eu falo pra vocês se vai ser na terça ou na sexta. Nossas lives são sempre terças e sextas às 12h12. Chita frita, porque faço tudo na correria de qualquer jeito. Ó, existe correria, eu tô na correria aqui e é só ligar uma luz.
Não usa aí a correria como motivo para fazer mal feito. Feito é melhor do que perfeito, desde que não seja mal feito. Então você tem que fazer da melhor maneira que você consegue, mas ainda assim com a luz boa. Tá andando no meio da rua ali, tá na correria? Pega um fone, pluga no celular, abre a live, vê se o celular não tá tá colocando uma sombra no teu rosto e começa a falar. Vai gravar vídeo pro teu feed, precisa de atenção. Precisa de um planejamento de tempo ali para você gravar esse vídeo. Então escolhe um fundo aí para você se posicionar, olha para a câmera, vê se a luz está legal, se está visualmente atrativo e manda bala. Não precisa ser perfeito, não precisa de um investimento caríssimo, você só precisa estar minimamente atrativo, tá? Que o teu conteúdo não, que a visualização antes mesmo da pessoa entender o tema e o assunto que você está abordando ali esteja visualmente mais atrativo. Manda o nome dos aplicativos para editar as fotos. Snapseed e Lightroom. Alguém pode escrever para mim aí, para a gente ajudar a Arquipontes? Tá? Esses dias a Laís Rodrigues. Oi, Laís. Esses dias uma cliente chegou com um desenho, disse que era para fazer exatamente igual. Detalhe, estava péssimo. Pelo que percebi, fez isso para eu não cobrar mais caro. Como me posicionar? O desenho não era teu, né? Pelo visto. Se não era teu, você tem que falar, não, eu não funciono dessa maneira, o meu trabalho é assim, assim, assado. Aí você tem que explicar o seu trabalho. É que nem eu sempre falo pra vocês, quando as pessoas chegam aqui, a culpa não é delas, elas não estão querendo diminuir o teu trabalho nem nada. Muitas vezes elas te pedem dessa maneira porque elas estão pouco educadas e elas não sabem muito bem como pedir aquilo. Então elas veem um projeto e aí elas, sei lá, elas estão pesquisando no Insta, aí elas veem um projeto ou veem alguma coisa que elas imaginaram, e aí elas falam assim, pô, agora eu vou procurar um arquiteto para fazer isso aqui, para executar isso daqui para mim, detalhar bonitinho e fazer esse pensamento que eu tenho, essa inspiração que eu tenho dar certo. E aí ela chega e te procura. Como que se posiciona? Você vai explicar para ela como é que funciona o teu trabalho. Você vai mostrar para ela como que funciona para fazer um projeto dar certo. Não é só um desenho que faz o projeto dar certo, não é só uma folha de papel que vai fazer o projeto dar certo ali, e ela sabe disso, pelo menos subconscientemente. Por quê? Porque ela foi te procurar, porque senão ela tinha ido direto na marcenaria e falar, ó, faz desse jeito aqui, aí ela vai entregar a folha de papel ali e ia pedir pra ele fazer daquele jeito. Então ela tá ciente de que tem alguma coisa por trás aí, alguma técnica por trás, que ela não sabe o que é, e é a tua hora de explicar como que você trabalha. Não é esse posicionamento, às vezes vocês têm medo de falar ele, assim como o preço. Quem tem medo aí de falar o preço? Me manda aí nos comentários. Quem tem medo de falar o preço? Quando o cliente pergunta. Se posicionar e falar o preço, não é para ser algo dolorido. Se você gerou valor antes para esse cliente, se você entendeu, se você se relacionou antes com esse cliente, não vai ser dolorido para você. Certo? Porque por mais que a pessoa negue, ela vai falar, tá, beleza, eu não tô negando esse projeto aqui, mas eu sei que a Laís vale a pena, eu sei que a Sofia vale a pena, que a Beth vale a pena, que a Faina Berton vale a pena. Talvez não caiba no bolso dela, mas ela sabe que você vale a pena se você gerar valor antes. E esse valor é através de relacionamento e através de conteúdos publicados durante um bom tempo aqui nas redes sociais, se você atraiu essa pessoa pelas redes sociais. Tá bom? Então bora lá pra gente continuar e finalizar aqui. Antes e depois. Vocês até perguntam assim, Lara, eu quero publicar antes e depois, e eu acho que é legal publicar antes e depois, mas eu tô com medo porque eu acho que já tá saturado publicar antes e depois. Gente, antes e depois é o melhor tipo de post que vocês podem publicar. Porque, como a gente estava falando lá no início dessa live aqui, os teus seguidores, muitas vezes, e na maioria das vezes, não têm a menor consciência prática de como que um projeto pode transformar um ambiente. Ele diz que sabe, ele sabe que faz alguma diferença, mas ele só vê isso quando ele visualiza isso. Por exemplo, eu tava até olhando hoje mais cedo, né? Tá na moda agora aquela lipo LED, aquela lipo HD, que várias blogueiras estão fazendo, não sei se vocês já viram. Enfim, mas usem isso só como exemplo, só pra gente fazer a analogia aqui e vocês entenderem na prática, enquanto consumidor e não profissional. Se vocês entram no perfil de um cirurgião plástico, e ele mostra ali o antes e depois de um nariz, aquilo impacta muito mais do que se vocês mostram só o nariz, do que se ele mostra só o nariz pronto.
Se aquele cirurgião plástico é muito top nessa lipo LED aí, HD e tal, boladona, se ele mostra o depois, não vai ser tão impactante quanto ele mostrar o antes e o depois. Por quê? Porque vocês têm um poder nas mãos ali de transformar, de realizar mesmo o sonho daquele cliente em realidade, de melhorar, inclusive, o sonho dele, de superar as expectativas deles. Então, às vezes, eles têm um ambiente ali, um ambiente quadrado, um quarto quadrado, onde ele quer fazer determinada coisa. Ele quer botar uma TV, ele quer botar uma cama, ele quer botar uma espreguiçadeira, ele quer botar alguma coisa ali. E aí você vai lá e entrega pra ele algo muito mais bonito, superou as expectativas deles e fez com que o sonho dele ficasse ainda melhor, com que o sonho dele ficasse, o sonho que ele tinha, a expectativa que ele tinha, fosse completamente encantada, positivamente, e você surpreendeu ele. É só no antes e depois que os teus seguidores vão entender isso. É só no antes e depois que eles vão entender o teu potencial de transformação. Então eu recomendo demais que vocês continuem sim publicando antes e depois, que esteja sim incluído antes e depois na tua linha editorial de conteúdos aqui para o Insta, só que tem um porém. Existem formas de publicar, formas mais atrativas, formas mais interessantes de publicar esse antes e depois. E às vezes vocês publicam esse antes e depois de uma maneira pouco interessante, que não dá o impacto que o antes e depois precisa impactar. Então tem 3 maneiras de vocês publicarem esse antes e depois. Vamos lá. Primeira maneira, num carrossel, né? Você publica o carrossel, para quem não sabe, é aquele conteúdo onde você publica mais de uma imagem ou mais de um vídeo dentro de um mesmo post, que a pessoa arrasta para o lado. Aquilo é carrossel. E aí, nesse antes e depois, vocês publicam muitas vezes o antes e depois e o depois. Então vocês publicam como que era antes o ambiente do cliente na primeira imagem e na segunda o depois. Essa é a primeira dica. Publica sempre o depois antes. Vocês estão entendendo, né? Vocês publicam primeiro o resultado do projeto antes, na primeira foto, na primeira imagem, e na segunda imagem vocês vão publicar como era. Por quê? Porque até para o feed ficar mais atrativo de vocês, vai aparecer a primeira imagem publicada. E aí o feed fica mais atrativo com a foto do projeto e não como era antes. Certo? Então essa é a primeira dica para vocês. Existe uma segunda forma de vocês publicarem antes e depois, que é com uma montagem. Dentro da mesma imagem ali, que é muito boa, inclusive essa, dentro da mesma imagem ali, vocês partem a imagem no meio e aí publicam o antes e depois. Existe dica também para isso. Deixa eu pegar aqui a dica também para isso. Vocês têm que colocar o que é antes e o que é depois na imagem, tá? Por escrito. Só que a dica às vezes eu vejo, e eu vou até mandar tá aqui no post, tá aqui no perfil. Eu acho que foi publicado hoje o exemplo. Não, foi não. Tá aqui nos slides, eu vou mandar esses slides pra vocês, de um exemplo prático que eu vi de uma pessoa que escreveu antes e depois em cima da imagem e ficou péssima a montagem dela. Então, assim, por mais que o antes e depois seja impactante, se a legenda não tá bem escrita, eu vou tentar, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que fica, como é que ficou. Deixa eu virar aqui a tela, pra vocês verem. Olha só, que eu vi. Esse exemplo, vocês estão vendo aí, né? Manda coraçãozinho se vocês estiverem vendo. Esse exemplo aqui, ela publicou o antes, publicou o depois. Olha como impactou o antes e depois, né? Tá muito melhor, muito melhor que também, inclusive, é da obra. Tá muito melhor, dá pra visualizar bem o closet e tudo mais. Só que olha o que ela fez. Olha as setas, gente, que botou. Aí essa parte aqui ficou sem nada. Então, assim, o design tem que estar pelo menos visualmente atrativo, certo? Olha esse outro antes e depois aqui, como impactou pra caramba. O projeto ficou massa, né? A fachada muito melhor. O ambiente aqui, o prédio comercial muito mais atrativo, amarelo, ficou lindo. Só que olha aqui, o antes e depois. A legenda, a fonte desse antes e depois aqui, pouco visível e pouco cuidado, inclusive, com essas legendas que são mais... que não tem uma tipografia forte, sabe? Porque ela não impacta muito. Deixa eu tirar aqui. E aí, ela não impacta muito, fica pouco visível e não fica tão... a parte da embalagem não fica tão atrativa para os seguidores de vocês. Então, vocês têm que ficar ligados nisso, tá? Nesse antes e depois aí. Quando vocês forem quando vocês forem publicar o antes e depois dentro da mesma montagem, isso tem que estar visualmente bonito, tá? Porque senão o impacto do antes e depois se perde.
Então, o design pode ser um design limpo, vocês não precisam ser bons designers para isso, mas tem que estar um design limpo, bonito, clean e que chame a atenção para o antes e depois ali. Outra maneira de vocês publicarem antes e depois é em vídeo. Dá pra vocês fazerem um videozinho, aí dá pra publicar, sei lá, o antes, o durante, o depois. E nesse caso do vídeo, começa com o antes mesmo. Primeiro você mostra o antes, aí depois se você tiver, você coloca lá umas imagens da obra, do durante, né? Como é que foi feito aquilo, fotos com clientes, detalhamentos, tudo mais, assinando ali o contrato talvez. E aí depois vocês finalizam com o impacto do depois. E para essa questão do vídeo, vocês podem inclusive aproveitar os efeitos sonoros, pegar uma música onde o alto da música seja exatamente no foco do depois, sabe? Para impactar, porque aí você consegue ligar os sensores, né, das pessoas. A gente é muito atraído pelas coisas, pelo cheiro, pelo paladar, pelo olfato, né? Paladar, olfato, tato, visão e audição. Então você tem que tentar encantar essa pessoa, se você estiver publicando um antes e depois em vídeo, tentar encantar essa pessoa através de outros fatores que não só a visão. Então nesse caso do vídeo, o efeito sonoro aí, uma música legal vai chamar muita atenção. Tá? E aí você pode colocar uma música baixinha, por exemplo, um exemplo prático aqui pra vocês, né? Claro que vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem aí, mas coloca uma música baixinha no início, e aí essa música começa a pegar aumentar a batida dela, o som dela, e atinge o agudo dela no topo máximo quando você mostra depois. Isso é bem legal para gerar esse impacto, que é o grande objetivo do antes e depois. Então tem essas três maneiras. Postar no formato carrossel, e a dica quando você for publicar do carrossel é o antes primeiro e depois só como que era o ambiente antes, como que estava antes aquele ambiente, como que você projetou. Dá para você publicar na mesma imagem, numa montagem, e dá para você publicar em vídeo também, seguindo essa dica aí de ativar a audição também da pessoa, encantar essa pessoa através da audição. Bora lá recapitular, gente. Não vou conseguir tirar dicas de vocês, que eu já dei o meu time, mas 4 dicas essenciais. Vamos começar pelo primeiro erro, que eu não recomendo que vocês publiquem. Não publiquem projeto executivo, não publiquem detalhamento, não publiquem projeto luminotécnico, projeto de hidráulica. Evitem isso se o público-alvo de vocês é o público-alvo final, é o leigo, é aquela pessoa que não entende. Porque ele vai passar pela tua timeline e ele não vai entender nada. E o grande objetivo, você pode publicar isso nos teus stories, tá? Explicando, inclusive, o que é aquilo, qual que é a necessidade daquilo. Mas no feed, o feed é a vitrine. E o feed é o que vai atrair a atenção dessas pessoas, é o que vai atrair novos seguidores, é o que vai atrair, o que vai encantar as pessoas ali. Os stories é o que vai criar relacionamento, e aí nos stories você pode fazer isso, mas no feed não recomendo. Então, evitem publicar isso. Evitem publicar também renders que estão com péssima qualidade, que estão escuros, que estão numa qualidade realmente ruim do 3D, que vocês ainda não têm tanta habilidade. Dá para vocês delegarem essa função para outra pessoa que esteja mais apta, dá para vocês irem no YouTube e pesquisar por mini cursos gratuitos sobre esses programas que podem ajudar vocês a dar uma cara visual mais atrativa aos projetos, tá? Mas antes de tudo vem essa questão, esse entendimento de como o marketing pode fazer isso. Porque às vezes vocês já têm um render muito bom, vocês querem só melhorar ali algo que os clientes, algo que o teu público-alvo nem vê como benefício, que para ele já tá bom. Então vocês têm que entender muito bem disso antes de investir pesado, sabe? Num curso de 3D que eu sei que é caro. Então, dica aí para vocês. Tem cursos gratuitos muito bons, é óbvio que o investimento deve ser feito, mas entende se o que você já faz não está bom o suficiente para esse tipo de conteúdo do perfil, tá? Porque aí, para entregar projeto realmente, vocês têm que ter uma qualidade acima. E as 4 dicas essenciais. Projeto tem que estar alinhado ao público. Se você está publicando um projeto que não é do tipo de público que você quer atrair, você vai continuar atraindo pessoas que você não quer. Se você está publicando um tipo de serviço que não é o tipo de serviço que você quer mais vender, você vai atrair mais desse serviço que você não quer vender. O que você publica joga luz naquilo e gera interesse. Então é aquilo que você vai vender. A dica 2, projeto tem que estar associado, o tipo de conteúdo que está sendo publicado tem que estar associado ao teu objetivo estratégico. O que você precisa e quer mais naqueles próximos dias? Você quer atrair mais seguidores? Você quer engajar com mais seguidores? Ou você quer vender para os seguidores? Aí, para isso, você tem que entender o nível de consciência. Não adianta tentar vender, não. Se você está entrando agora no Insta de maneira poderosa, se você está se posicionando agora, leva um tempo. Então, tem que fazer também conteúdos de atração, conteúdos de engajamento.
e associe a legenda também a esse tipo de conteúdo. Dica 3, projeto versus qualidade. Se você publica um projeto muito bem feito, mas com a qualidade ruim, visualmente falando, o teu seguidor vai achar que você não tem capacidade técnica, porque a gente compra a embalagem. Lembra do exemplo do suco de uva lá no início? A gente compra a embalagem, tá? Então, a luz tá boa desse projeto? O vídeo tá bom desse projeto? O render tá bom? Existem algumas maneiras de melhorar isso, né? Que é com os aplicativos que eu falei pra vocês. E também ajustando o celular quando vocês forem fazer vídeo, ajusta o celular para o modo máximo aí, na melhor configuração possível, para ele captar ali a tua imagem, tá? No vídeo. Vai melhorar pra caramba isso quando vocês publicarem os vídeos de vocês aqui também. Confiem que vocês vão ver que vai dar até mais interação, mesmo o conteúdo sendo o mesmo, dá até mais interação quando vocês aparecem com uma qualidade melhor nesse vídeo e com uma iluminação boa. E a dicas de antes e depois, né, que tem aquelas 3 opções que eu tava recapitulando: postar em formato carrossel, postar na mesma imagem numa montagem ou postar em vídeo. Estamos conversados? A aulinha de como publicar de maneira mais interessante seus projetos e seus conteúdos está entregue. Vou disponibilizar o replay dessa live aqui para vocês. Façam essa análise do perfil. Percebam se a embalagem de vocês está boa o bastante. Se vocês estão parecendo estar bons o bastante. Se vocês estão... Às vezes a gente tem que se vestir no caso, vestir o teu projeto melhor do que o que ele é, para que as pessoas percebam isso, tá? Embalagem vende, embalagem vende. Eu vou postar um resumão dessa live aqui pra vocês lá no Telegram assim que possível. Acessem o canal lá, o link tá no perfil pra quem ainda não faz parte do canal no Telegram. E eu vejo vocês então terça-feira às 12h12. Fechado? Beijo, ótimo final de semana, bom descanso e claro, todos os dias conteúdos no feed, nos stories, fiquem ligadinhos aqui.